Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo pra gente bater mais um papinho nesse novo vídeo. Quero começar pedindo, por favor, para você não esquecer de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe as informações se você achar que foi útil e me acompanha que a gente vai começar. O tema que eu escolhi para falar hoje é sobre medicação. Pode ser um pouco polêmico, né, falar sobre isso. Tem famílias que vão optar por medicar logo cedo, tem famílias que vão optar por não medicar nunca, ou vão acabar cedendo em algum momento se achar que é muito necessário, conforme a orientação, né, de profissionais, médico, terapeuta, enfim, ou própria observação dentro de casa. É uma questão muito particular, mas que muita gente tem dúvida, não sabe direito o que fazer, se a medicação vai viciar, se a criança, a pessoa, se ficar sem o remédio vai ficar comprometida, vai ficar com alguma sequela, vai ficar dependente, né? Então eu vou falar um pouquinho de como é a experiência aqui em casa com o Matheus. Então assim, quando que a gente deve medicar a pessoa autista? Primeiro de tudo, é bom deixar claro que não existe uma medicação específica para o autismo. O autismo não é uma doença, não é uma síndrome, não tem nada que a gente tome como se fosse uma gripe. Vou tomar lá eu tô com febre, vou tomar um antitérmico e pronto, vai passar. Não tem uma medicação específica para o autismo. Tem doenças autoimunes, por exemplo, que você toma uma medicação e você tem o sintoma controlado, né? Então, se tem pressão alta, você vai tomar remédio pro resto da vida para a pressão ficar controlada. O autismo tem medicação para as comorbidades que tem junto. Então, às vezes um déficit de atenção, às vezes a hiperatividade, ou tudo junto, né? Uma dislexia, algum distúrbio do sono. Então, a medicação age nesse entorno, né? Não no autismo em si, porque o autismo é o conjunto de fatores, de sintomas, mas o que é tratado com a medicação são essas condições de contorno para poder oferecer uma melhor qualidade de vida para esse autista. Então eu penso que a decisão de medicar ou não a pessoa deve ser tomada em conjunto entre a família e o profissional médico que atende, então o neurologista ou psiquiatra. No caso do Matheus, a gente começou a medicá-lo com 7 anos. Ele passava num neurologista infantil, um neuropediatra, e a gente relutou muito em medicar. A gente não queria dar remédio, não queria. Ele estava entrando no ensino fundamental, na verdade ele já estava no ensino fundamental, estava caminhando para o 2º ano do fundamental, mas a escola conversou comigo, com meu marido, a gente foi procurar o neuro e ele achou necessário para melhorar a questão da concentração, porque ele ficava na sala de aula, mas ele não ficava assim sentado, que nem eu tô aqui falando com vocês. Ele levantava, ele tinha que sair da sala, ele andava pela sala, ele não tinha foco. E remetia a uma questão de hiperatividade, porque ele não ficava parado fazendo a mesma coisa muito tempo. Então a gente começou a medicar, eu vou falar das medicações depois. E a gente foi observando uma melhora. A gente ficou com esse neurologista por 1 ano e meio. E aí a gente viu que não estava ajustando a medicação, a dose não estava funcionando muito bem. E a gente passou para uma psiquiatra infantil. A psiquiatra mexeu em algumas coisas, em dosagem, na medicação mesmo, no princípio ativo, né, no composto, e foi ajustando de novo. Então a gente ficou por muito tempo com ele bem ajustado. Claro que eu não vou dizer que assim, o remédio deixou ele totalmente controlado, então ele não tinha crise sensorial, não tinha crise nervosa, não ficava nervoso, ele teve foco o tempo inteiro. Não, o remédio não faz milagre, gente, não é assim também. Mas ajudou muito. Ele teve bastante ganhos na escola, no aprendizado, na fala e tudo mais. Passado mais algum tempo, a gente tentou mexer na medicação, deu efeito contrário do que era para dar, era para deixar ele mais calmo, deixou ele muito mais irritado, mais agitado. Então, o remédio que a gente trocou,
e um outro que a gente foi mexer na dose, não funcionou para ele. Até que a gente chegou no ponto, no começo desse ano, da medicação não tá funcionando mais. Parecia que ele tomava água, não tinha efeito. A gente tentou mudar de novo e ele ficou muito apático. Ele ficava, eu falo que ele estava ausente. Ele estava ali de corpo presente, vocês estão me vendo, mas você falava comigo, era a mesma coisa que eu ficava assim. Com o olhar perdido, não respondia, sabe? Alguém podia me cutucar, me balançar e eu não respondia, era assim que ele ficava. A medicação era super cara, me doía no bolso, me doía ver ele daquele jeito. E mesmo conversando com ela, ela não quis mudar. Então a gente mudou de profissional. Simples assim. E quais os tipos de medicação que a gente pode usar no transtorno do espectro autista? Como eu disse, tratam as comorbidades, né? Não o autismo em si. Então o que é mais utilizado são os antipsicóticos, às vezes um antidepressivo, dependendo do tipo de humor, de agitação da criança, faz efeito. E os neuroestimulantes. Tem muitas medicações que são ditas as melhores, as mais estudadas, isso palavras que eu mesma ouvi. Mas nem tudo vai funcionar igual para todo mundo. Se eu sou um ser diferente de você, um autista é diferente do outro, uma medicação não vai agir do mesmo jeito no seu organismo e no meu. Então, se a pessoa é um ser único, o organismo também é. Então, para você, você vai tomar um remédio para dor de cabeça, o X vai fazer efeito. Eu vou tomar para mim, eu vou tomar uma cartela e não vai dar. Então, é a mesma coisa com esse tipo de medicação controlada, né? Cada um vai ter um efeito. Meu filho tomou a risperidona esses anos todos, que é o que todo mundo diz que é o que mais funciona. Eu tenho uma amiga que não funcionou para o filho ficava sonolento e não resolveu. Então não adianta a gente querer falar que, olha, vai nesse aqui que é o que vai funcionar. Não é bem assim. Então o que funciona para um não funciona para outro. O olhar da família é essencial para acompanhar as crianças que são medicadas ou que não são medicadas. É importante todo mundo que rodeia a criança estar informado. Então, se tem um cuidador em casa, uma pessoa que trabalha em casa, secretária do lar, tudo mais, informa. Na escola, no centro de inclusão, num centro terapêutico, com os próprios terapeutas que trabalham a criança, é importante avisar. Para todo mundo que está ali perto da criança poder observar, olha, na semana passada ele estava sem o remédio, ele estava assim. Hoje, com o remédio, ele está assado. E conversar com o médico. Olha, ele ficou mais sonolento, é normal? Vai passar? E observar. Isso vale para qualquer coisa, né? Um antibiótico, um anti-inflamatório, um antitérmico, qualquer coisa. E só para fechar o assunto, o Matheus. Então ele começou a ser medicado com 7 anos, como eu já tinha dito antes. Ele começou com a risperidona. Ele tomava na forma líquida. Então não dava trabalho, misturava no suco, tudo certo. A gente começou a achar que não estava funcionando muito bem, o nível da prolactina dele aumentou, que é uma coisa esperada. E aí o neuro da época passou a quetiapina. Foi horrível, foi uma experiência terrível que a gente teve. Ele ficou muito desorganizado, irritado, e só gritava o dia inteiro, a gente não sabia como contornar, foi uma época complicada. Foram poucos meses, mas não deu certo. Voltamos para a risperidona, a gente ficou acompanhando a prolactina. Aí nós tentamos a fluoxetina junto com a risperidona para ver se acalmava um pouco a ansiedade dele. Então eu só antecipo para ele o que vai acontecer no próprio dia. Então se é um negócio à tarde, de manhã eu falo. Se é à noite, eu falo à tarde. E a gente vai lidando desse jeito. Então a gente ficou com a fluoxetina, nem sei, foram dias e a gente parou. A gente tentou também a Ritalina LA. Ele tomou por bastante tempo, anos também. Se eu não me engano, foi dos 7 ao 8, até agora os 10. A gente mudou depois, quando foi para psiquiatra. A risperidona líquida para comprimido. Então eu amassava, punha no suco, também sempre tomou numa boa. E sempre as doses foram sendo aumentadas gradativamente, né? A gente não pode começar com 1000 miligramas do remédio, né? Se nunca teve contato com aquela substância, então de pouquinho. E aí ele ficou
basicamente esses anos todos com a Ritalina LA e a risperidona. No começo desse ano a gente tirou a risperidona, que a gente achou que não estava mais funcionando, e mudamos para o aripiprazol, que é o remédio caro que eu falei, e deixou ele totalmente ausente do ambiente. A psiquiatra insistindo que era um remédio muito estudado, comprovado, mas não estava funcionando para ele. Claramente não estava dando certo e ela não ouvia. E aí a gente chegou na neuro atual e a gente passou do aripiprazol, a gente parou e ele está tomando olanzapina, somente isso. E é o que ela explicou, ajuda a controlar um pouco de mania, da estereotipia, ecolalia, ajuda no foco, mas não só no foco do que ele tem interesse, no foco geral das coisas todas, para estudar, para uma atividade. Então tem dias que corre tudo bem, tem dias que dá tudo errado, mas isso não é culpa do remédio, né? É o organismo, é o humor, é tudo mais. Então o que eu deixo aqui para vocês, se o médico que acompanha a criança, o autista, prescrever uma medicação, confia, tira todas as suas dúvidas, pergunta tudo o que você quiser perguntar e observa a pessoa, observa o autista. Então só quem está ali perto é que pode fazer essa observação e reportar sempre ao médico se tiver alguma coisa de diferente. Esse era o recado do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, se informe sempre. Eu estou sempre por aqui, se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha a informação por aí e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!